hoje recebemos a visita, né, do nosso amigo Roberto da Silva Júnior e da Rosana, sua linda esposa, ok? E vamos gravar mais um depoimento. Tivemos conversando ali bastante tempo. Roberto, ano passado, amargou também uma majoração. É o que acontece com a maioria dos candidatos, dos bons candidatos, ok? Que vão construindo o seu futuro, passo a passo, ano a ano. E uma derrota, entre aspas, não é o que o pessoal está pensando, não é uma derrota. Ok? É um passo a mais aí para o futuro de uma boa classificação. Ok? Todos que foram classificados, eu acredito que a maioria, ainda não fiz esse cômputo, mas passaram pela experiência da majoração. Ok? E tem gente muito feliz aí que me ligou, foi o 184 de ADM para o primeiro concurso, foi ótimo. Uma outra de TI foi a 97, está feliz da vida. Então, gente, não se faz milagre, o concurso é um concurso muito difícil, muito disputado, que a gente precisa ir conquistando aos poucos. É um projeto que a gente tem que ir ganhando passo a passo, ano a ano, com muita dedicação, com muito envolvimento, com muito apoio da família, né? A Rosana é prova disso. O candidato tem que ter apoio, ele precisa ser bem recebido depois que ele passa o domingo inteiro estudando. Ok? Então tem que ser recebido com um sorriso no rosto, com um abraço, um beijo, com uma boa comida, com um convite para ir tomar um chopinho, 9 horas da noite de domingo, para ter que trabalhar na segunda. Mas o dia inteiro foi produtivo, foi caçando gaivotas. E é isso que a gente tem que fazer. Ok? Acreditar no potencial que nós temos, ok? E partir para cima da prova lá com muita garra para a gente conquistar esse objetivo. Não é de graça. Ok? Roberto foi o 4º colocado em contabilidade, não foi de graça. Ele pagou um preço alto. Ok? E tendo que cumprir as tarefas de militar que ele é da Força Aérea. Ok? Mas ele vai contar a história dele. Um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta. Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, cidade, boa noite pessoal que está ouvindo aí, né? Que está dedicando um pouquinho do seu tempo aí para ouvir um pouquinho da minha experiência, né? Primeira coisa, queria começar o que eu tenho para falar, primeiro agradecendo, né? Primeiramente agradecer a Deus por estar nesse momento aqui, que sem a força dele é impossível caminhar. É impossível chegar até hoje sem a força que Deus dá para a gente, né? Agradecer a minha esposa, que me apoiou em todo esse processo, né? Também vou falar um pouquinho a respeito disso. Agradecer o curso Cidade, que me deu toda a estrutura acadêmica, né, para eu chegar até aqui, né? E agradecer o convite do Cidade e vir aqui contar um pouquinho do que eu passei, né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante falar, que eu acho que todo mundo precisa saber, pode parecer óbvio, mas não é que vale a pena. Vale muito a pena, entendeu? Esse momento agora que eu sei que várias pessoas estão passando, que já sofreu um ano e agora, de repente, não teve um resultado positivo, mas que está sofrendo por causa disso, está vendo tudo que passou e vê que é muito difícil, fica tranquilo, porque vale a pena, entendeu? Se você continuar na batalha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, uma hora vai chegar a sua vez, e aí naquele dia lá, quando sair o resultado, em que você já tiver apertado pela 1000ª vez o F5, você apertou pela 1000ª vez o F5 para sair lá o resultado, quando você vê o seu nome nos aprovados, é uma sensação assim indescritível, né? Eu acabei que eu não me apresentei, né? Comecei falando, não me apresentei. Meu nome é Roberto. Eu sou, como a Cidade falou, eu sou o 4º colocado das FESEX na área de ciências contábeis. E eu sou também sargento da aeronáutica. Aí eu queria falar a respeito disso. Quando eu passei para a aeronáutica, eu não senti a mesma emoção que eu senti agora, né? Até porque o investimento foi menor, né? O tempo e tudo foi menor. Dessa vez eu
O investimento foi muito maior. Eu entrei aqui no curso Cidade em 2014, né? E foi 2014, foi complicado, porque eu cometi um erro que eu queria até dividir com vocês, que eu acho que é a coisa mais importante nesse momento, que é a falta de foco. Eu acho que para mim isso foi um erro fatal, porque eu poderia ter passado ano passado, né? Eu acho que eu teria condições de passar ano passado e não aconteceu porque eu perdi um pouco o foco. No momento que eu comecei a estudar para as FESEX, abri um outro concurso na aeronáutica, para oficial da aeronáutica, e eu acabei me desviando um pouco e achei que ia dar conta dos dois, né? Achei que ia dar conta de estudar para um e para outro e parei de ver as matérias de gerais daqui do Cidade e me foquei nas específicas. Bom, não deu certo, né? Infelizmente não deu certo. Eu cheguei próximo no concurso da aeronáutica, mas não passei, né? E não passei na aeronáutica e também não passei no exército. Então, meu objetivo era o exército e como eu desfoquei, eu acabei não conseguindo nenhuma coisa nem outra. Então, minha primeira dica que eu tenho para quem está estudando, tanto para quem começou agora, como para quem já está na batalha e às vezes se dispersa um pouco, porque tem várias outras oportunidades e tal, é foco. Tenham foco. A partir do momento que vocês abraçarem esse projeto de FESEX, que é complicado, é difícil porque é um concurso peculiar, né? Ele não é como outros concursos, ele tem o grupo de matérias que envolve é muito diverso, então você precisa se dedicar só a ele, entendeu? A dica que eu dou é essa: se dedique só a esse projeto, né? Invista tudo nele, né? E para isso, você tem que pensar bem, né? Você tem que pensar bem, porque é muito tempo de investimento. No meu caso, eu investi 2 anos da minha vida, e não só da minha vida e da vida da minha esposa, né? Que estava ali comigo a todo momento, né? Então, a primeira dica é essa: foco, né, no que está fazendo. A segunda coisa que eu queria dizer é a questão familiar, que eu considero, depois da decisão de fazer o projeto, a outra coisa que eu acho mais importante é você chamar a sua família para o projeto. É você conversar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, e mostrar para eles que esse sonho é deles também. Mostrar para eles que essa luta vai ter que ser a luta deles também, se quiser ser bem sucedido, né? Aí, dando o meu exemplo, a minha esposa foi essencial para a minha vitória de hoje, né? Não é... Ninguém faz nada sozinho, né? Se não tivesse minha esposa para cuidar da casa, e ela trabalha e estuda, então, para cuidar da casa, para ser paciente comigo, porque quando a gente estuda a gente fica mal-humorado, né? Muito mal-humorado. Então, ela me deu esse suporte durante todo o período, nos 2 anos, né? Ela cuidou de tudo, absolutamente tudo. Eu era uma criancinha, era estudar, né? E ser atendido por ela. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então eu falo para vocês, conversem com as pessoas que estão do seu lado. Se for esposa, marido, não importa. Senta, conversa, explica o seu sonho, diz que você quer chegar lá, conta como é que é, traz todo mundo para o projeto. Se você fizer isso, eu duvido que não queira te apoiar, né? Porque quando você quer fazer sozinho e a família está a par daquilo e não sabe o que está acontecendo, não sabe da dificuldade, não sabe quais são os problemas, fica mais difícil, porque você está lutando sozinho. E a família, aí, às vezes, sua esposa vai te cobrar por várias coisas, só que ela não sabe a dificuldade que é estudar, dar atenção para a esposa, sair, né, não ter vida social, né? Nós sabemos o que é isso durante 2 anos, não ter vida social. Provavelmente muita gente que está me ouvindo deve estar balançando a cabeça agora, porque isso é uma realidade. Então, essa foi a segunda coisa, família, né? Então, depois que você optou em fazer esse projeto, conversou com a sua família e ela aderiu, acho importante o quê? Agora, na parte acadêmica, contando um pouco do que eu fiz, né? Primeiro, escolher um bom curso e bons materiais, né? Eu posso falar do que eu vivi, né? Eu só estudei aqui no Cidade, comecei em 2014, e para mim foi a melhor estrutura, né? E depois fazendo comparações, foi a melhor estrutura
que eu achei. Tanto em gerais como em específica, né? A gente tem muito apoio dos professores, os professores são excelentes, todos eles, né? A própria cidade também e toda a equipe são muito atenciosos, então tudo que você precisa, você tem, né? Você conversa, pede, tem. Então, você já tem, quem está me ouvindo provavelmente já começou bem, porque já está fazendo um bom curso. Bom de materiais, né? Na parte de gerais, no meu caso, acho que o único livro que eu comprei foi o do Boris Fausto para a História, que eu li. O resto foi tudo baseado no material do curso. Então, acho que é bem satisfatório. Depois disso, eu acho que fazer muito exercício, né? Quanto mais exercício fizer, mais em contato com o estresse de prova, com o raciocínio da prova você vai ter. Para mim, eu acho que se fosse para estudar um mês e não ter nada para ler, é só fazer exercício, só. Que eu acho que é o mais importante para chegar a um nível de passar na prova. Eu mesmo, além da plataforma do curso, com vários exercícios simulados e tudo, eu ainda tinha 2 sites eu fiz assinatura de 2 sites de questões que eu fazia, todo dia eu fazia muitas e muitas questões. E isso para mim, esse ano fez a diferença, né? Que me ajudou muito também porque ano passado eu basicamente adquiri a estrutura, né? Li bastante, já tinha visto o curso e tal. E esse ano, como eu já tinha visto tudo, né? Então foi mais rever as aulas e fazer exercício. Ver as aulas e fazer exercício. Para mim, isso foi mais importante. Uma coisa interessante também é a questão do tempo, né? Todo o tempo que você tiver tem que ser usado para estudar. Quando você está nessa caminhada, todo o tempo tem que ser usado para estudar. Eu usava o tempo do trajeto, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, fazendo a minha corridinha da educação física. Todo momento eu estava assistindo uma aula, fazendo um exercício, lendo alguma coisa. Em todo momento, isso eu estou falando, não é contando com a aula. Esse é o tempo de estudo fora a aula. A aula é um momento que você só está assimilando informação, né? Até tem um livro muito interessante que fala sobre isso, um livro chamado Aprendendo a Inteligência, do professor Pierre, que fala dessa questão da estrutura do cérebro, de aprendizagem. E ele fala isso, quando você está na sala de aula, você você está na situação passiva, você só recebe informação, você não está estudando. O momento que você estuda é quando você chega na sua casa, num momento solitário, você senta e estuda. Lê, faz exercício, né? Ou qualquer outra atividade ativa, né? E isso que vai fazer a diferença. Então, aproveite todo o tempo que vocês tiverem para estudar, né? Todo. Não desprezem nem uns 10 minutos de algum lugar que você esteja esperando, pega uma coisinha, um papelzinho e leiam, né? Para mim, foi o que funcionou, né? Fora isso, não tem muito o que falar a respeito de estudo, porque o resto é bunda na cadeira, né? Tem que estudar muito. Não é pouco, não. É muito. Então, basicamente, academicamente é isso, mas a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui, né? Não sei se eu fui claro para todos, mas a principal mensagem que eu queria deixar é de força, né? Ano passado, quando eu não passei, para mim foi devastador, porque eu sinceramente achava que dava para eu passar. E tivemos 2 provas, né, no passado, então eu tive 2 oportunidades de fazer aquela prova. Na segunda eu achava que ia dar e tal, e não deu certo. Eu cometi um erro, né, eu fiquei praticamente até dezembro sem estudar. Eu meio que, não é que eu não abandonei o projeto, mas eu fiquei tão triste, tão chateado, que eu deixei para lá, né. E isso é um erro fatal. Isso é fatal, eu perdi um tempo precioso, que depois eu tive que correr atrás no outro ano, né. Uma coisa muito importante também que eu queria lembrar, que nesse dia que eu tive que falar, que eu tive que ligar para minha esposa e falar, não deu, não passei, né. Uma coisa até que eu sugiro para as esposas, para os maridos que estão acompanhando quem estuda, ela falou uma frase muito simples que
que eu acho que todo mundo que não passou dessa vez tem que escutar, né? Ela simplesmente falou só, fica tranquilo, eu estou com você, continue estudando que a gente vai conseguir. Foi essa a mensagem. Ela não me criticou, não falou, poxa, você estudou tanto, por que isso, por que aquilo? Não teve porquê. A única coisa que ela falou é que eu estou com você, vamos continuar na batalha. É uma dica que eu deixo para quem acompanha o estudante, né? E você que não conseguiu dessa vez, você tem o direito de ficar com raiva. Com raiva você vai ficar. Você fica lá o seu dia com raiva, fica triste e tal. Agora, isso não pode te consumir. No dia seguinte, você tem que reunir forças, ou sozinho, ou com a família, ou chamando a Deus, ou chamando o que você acredite para te dar força, e volta para a batalha. Pega a prova, vê tudo que você errou, vê as suas falhas na prova, vê as suas falhas no processo de estudo, junta tudo isso e fica com raiva e estuda. Porque não tem outra... Se você desistir agora, todo ano que você teve de esforço, ou outros mais, vão ser em vão. Você largou a batalha e não vai servir de nada. Então, continua batalhando que a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Isso é inevitável. Se você continuar estudando, uma hora você vai passar. Isso é fato. Não é só marketing. É fato, né? Isso é fato comigo, é fato com vários outros que deram depoimento aqui. Não tem outro resultado para quem luta. Se você continuar lutando, o resultado chega, né? Essa seria a principal mensagem que eu queria deixar, né? Espero não ter me embolado tanto. Porque essa é a minha primeira experiência de interação, assim, né? Público, plateia. É a minha primeira experiência. Mas foi legal, foi bem legal. A professoridade deixa a gente muito à vontade, né? Nosso bate-papo aqui, a gente bateu muito papo aqui antes de entrar no ar aqui, e ele deixou muita vontade, isso até ajudou, né? Aí eu aproveito aqui para terminar agradecendo o professor Cidade por essa oportunidade novamente. Agradecer também o senhor representando, né, todos os professores, né, que foram muito, muito importantes, muito importantes. Eu ficaria mais uma hora falando aqui de cada professor, da importância de cada professor, né. O professor Moreira me mandou um e-mail muito carinhoso, um pouco antes da prova, né, que desculpa, eu só tive coragem de responder quando eu vi o resultado. Desculpa. Ele mandou um e-mail, na verdade, acreditando já que eu ia passar, né? Dizendo que confiava no meu potencial e tal, e tinha certeza de que eu especialmente poderia conseguir. Aí eu só tive coragem de responder depois. Eu falei... Tinha. Foi um negócio assim, né? Não mostrei para ninguém, não mostrei para minha esposa, ninguém sabia desse e-mail até quando eu vi a aprovação. Aí eu respondi, aí mostrei para minha esposa e tal. Isso é muito legal. Aí uso isso como exemplo para agradecer a todos os professores aqui do curso, né? E falar para os alunos que estão vendo aí, aproveitem, suguem, entendeu? Suguem, debatam, discutam, perguntem, porque é isso que vai fazer vocês crescerem para chegar na aprovação, né? Então, muito obrigado. Por favor. Boa noite, pessoal de casa. Vou deixar uma mensagem rápida para vocês, para quem está assistindo. É de suma importância o apoio da família nessa questão do estudo do candidato, porque eles precisam muito do apoio, do nosso apoio. É muito importante na questão do dia a dia, o que vocês puderem fazer para dar o suporte, porque é muito importante. E a segunda dica que eu vou dar é que vocês
não reclame, não critique, não fique sendo chata, porque às vezes, eu sei porque eu sou mulher, a gente às vezes sente falta, né, da atenção do marido ou da esposa, mas nessa reta final é importante que vocês tenham compreensão, paciência, e é isso que eu vou deixar de recado. E eu hoje estou muito feliz, porque é uma realização de um sonho. Com as palavras do meu marido, que eu fiquei muito emocionada, porque é uma luta, esses 2 anos foram muito difíceis, só a gente sabe o que a gente passou, mais um dando apoio para o outro, que eu acho que é de suma importância. Agradecer o curso, cidade, os professores, muito atenciosos. Parabenizar os aprovados, dizer que vocês estão de parabéns, porque vocês sabem o quanto é difícil e a chegada nesse lugar que vocês conseguiram chegar. E eu quero agradecer, e estou muito feliz, e é isso. Uma boa noite. Gente, eu agradeço muito a Deus de ter dado a oportunidade de poder receber vocês, trabalhar no projeto de vocês, que foi tão bem sucedido. Para nós é um orgulho muito grande, é uma honra realmente saber que nós podemos, de alguma forma, ter colaborado para que uma família conseguisse cumprir seus objetivos, que foi trabalhado com muito sacrifício, eu sei disso. Eu imagino o que você deve ter passado, Rosana, de ver seu marido casado com os papiros e não sobrar nada para você. Isso eu reconheço, eu sei que acontece, você foi muito importante. A família, nessa hora, é uma peça fundamental para que o candidato possa fazer o trabalho que ele precisa fazer. Ele já está com um pipinaço na mão, que é ter que fazer um bom estudo. Se não tiver o apoio, ele vai para o barro. Entendeu? E a gente tem acompanhado aí muita coisa triste que acontece, até de separação de casais, porque um dos lados não aguentou o tranco. Todo ano acontece isso. Lamentavelmente, a gente tenta segurar daqui, segurar dali. Uns a gente consegue, e outros, de vez em quando, a gente perde. E o casal realmente se separa. Isso é muito triste. Não façam isso, não permita. Façam um bom planejamento, conversem muito. Ok? Porque isso tudo passa, o tempo passa muito rápido. Nós estamos aqui montando o curso do ano que vem, preparando os simulados, e daqui a pouco nós estaremos fazendo o gabarito do simulado. Aliás, o gabarito do concurso, que daqui a pouco chega. O tempo passa muito rápido. O final do ano está chegando, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas apostilas para revisar, tanto exercício para montar, que o tempo passa, a gente não percebe. Então, o candidato que está em casa tem que estudar muito, não perca um minuto sequer. É um projeto pesado, mas é conquistável. Prova está aqui, é conquistável, todo mundo pode passar, ok? Não basta só pedir a Deus para ajudar, para dar força, não. Ele vai ajudar todo mundo, mas ele vai selecionar aquele que se empenhou mais. Todos estão pedindo. Ele não vai poder atender a todo mundo, bem que gostaria, porque as vagas são limitadas. Então, ele vai dar aquele presente para aquele que se dedicar mais. E o Roberto foi o 4º escolhido. Ok? Então, o 6º escolhido ficou por uma. Eu já rematriculei gratuitamente no curso, porque todos os majorados, por um, eu dei o 2º curso, porque foi um presente que eu achei que eu deveria fazer isso, para dar um incentivo para a pessoa não parar. Então, eu espero que o 7º, o 8º, o 9º partam para cima, porque serão os majorados de hoje serão os classificados de amanhã. Isso é um fato. Então, Roberto, te agradeço a confiança, tá? Você ter escolhido o nosso curso. Muito obrigada. Ter escolhido o nosso curso, para nós, já foi uma vitória. Ter feito o ano passado, 2014, e ter repetido em 2015, é porque ele realmente apostou no curso, no conteúdo do curso. Para nós, isso aí é um presente muito grande, porque é o reconhecimento de que o nosso trabalho está sendo reconhecido, está sendo valorizado e está sendo, acima de tudo, útil.
Porque eu não vou dormir 3 horas da manhã de graça. Eu vou dormir 3 da manhã praticamente todos os dias. Porque eu quero dar o melhor para o nosso candidato. Se a gente não faz mais é porque é impossível. Mas enquanto eu tiver forças, nossa equipe unida, coesa, trabalhando em prol da aprovação dos nossos candidatos. Esse é o nosso objetivo. Agora, volto a dizer, não somos milagrosos. O curso não vai aprovar ninguém que não estude. Ninguém que não viva a situação e que pegue todo o tempo vago e, estude. Ok? Vida social, 0. É só estudar. Praia, 0. Cinema, 0. Teatro, 0. Balada, 0. É estudar, mas isso passa. Então, gente, levem a sério. Estudem, não façam de conta, porque não vai classificar. Estudem para ganhar a espada que o Cidade vai dar. Estudem para ser o 01. Porque se for o 02, o 03, ou o 04, ou o 05, está excelente. Cumpriu a missão. Ok? Então, gente, muitos foram. E ainda repito, tem gente que passou que ainda não me comunicou. Ontem um companheiro me comunicou que foi aluno nosso e está classificado. Eu preciso que esse pessoal, que alguém pagou para ele com o cartão de crédito dele e que não era o aluno, que nos comuniquem para a nossa lista crescer um pouquinho. Porque senão eu só vou descobrir quando eu chegar na solenidade de entrada no Portão das Armas. Aí o pessoal vai me dizer, mas aí já é tarde. Eu queria ver se eu consigo capturar esse pessoal para dar tempo, até de fazer um videozinho aí para dar um incentivo para o pessoal. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a Papai do Céu de ter dado saúde para a gente, da gente poder ter vindo aqui, a Rosana de ter batalhado com o Roberto ali para que ele conseguisse chegar onde ele chegou, ok? Roberto vai dormir sargento, vai virar sargento o ano e vai acordar oficial o ano que vem. Olha que coisa boa! Vai sair de 2.900 para 7.000, olha que coisa maravilhosa! Então, gente, a gente tem que correr. Presente de Natal. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Se o Roberto pode, você também pode. Ok? Estamos aqui para ajudá-los. Um abraço a todos. E agora nós vamos para um sarau. Em comemoração. Tchauzinho, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.